Ah, uma dúvida muito comum quem está começando cirurgia guiada, né, já faz implantes dentários, óbvio, né? Fazer cirurgia guiada tem que fazer implantes dentários. É no mínimo atualização, tá? Bem claro isso, tá, gente? Só um parênteses, porque muita gente, eu posso fazer, não sei o quê. Gente, tem que estar habilitado no mínimo para fazer implantes dentários. Tá? No mínimo, curso de atualização, conhecer o mínimo de implantodontia. Não precisa ser especialista, mas tem que conhecer o mínimo de implantodontia, tá? Só por conta disso. Muita gente pergunta, não, tem que fazer. Tá? Você, para fazer cirurgia guiada, você é dono de clínica que não faz cirurgia guiada, quer que alguém faça na sua clínica, beleza, você pode até entender bastante, mas, né, quem opera lá é o implantodontista. Bom, e como é que a gente gera valor no caso de implantes dentários guiados? Eu botei um caso de implantes dentários guiados porque realmente é uma coisa que pega ainda para o colega dentista, né? Ele fica na dúvida, não na dúvida não, ele fica com receio de fazer cirurgia guiada e não conseguir vender o tratamento para o paciente. Tá? Isso foi uma dúvida que aconteceu comigo há muito tempo também, vários colegas também tiveram essa dúvida logo no início, tá? Mas eu tenho certeza que esses colegas não têm mais essa dúvida, porque eles entendem o benefício da técnica, tá? Tanto para o cirurgião dentista quanto para o paciente, tá? Mas também isso a gente tem que saber colocar isso para o paciente de tal forma que ele entenda. A gente precisa entender, eu beber um pouquinho de água aqui, a gente precisa entender que o paciente, raras exceções, ele sabe que é cirurgia guiada, tá? Ele vai ao seu consultório para quê? Para resolver um problema de implantes dentários, não é? Vocês fizeram implantes dentários justamente por conta disso. Existe uma demanda de pacientes, né? Ou de repente por uma afinidade que vocês tinham por conta da cirurgia, né? Enfim, eu particularmente fiz implantodontia devido à demanda de pacientes, né? Eu não fazia, aí chegava um paciente no consultório que queria fazer, reabilitar alguma ausência, ou enfim, trocar a prótese total por uma prótese de protocolo, eu não fazia, então a demanda vem e a gente começa a fazer. Eu tenho certeza também que você fez por conta disso, tá? Você não fez simplesmente implantodontia porque a plataforma do cone morse é bonitinha, né? Se bem que eu acho a do hexágono externo mais bonita. Bom, eu acho mais interessante a plataforma, tá? Você fez porque havia uma demanda, tá? De clientes e você resolveu fazer a sua implantodontia. Não é diferente de ninguém isso, tá? Tanto pelo lado de demanda quanto pelo lado financeiro também, tá? A gente faz justamente isso. Só que quando a gente começa a fazer implantodontia, a gente vai migrando para implantodontia guiada, aí fica aquela dúvida, né? Eu vou adquirir um kit, bom, isso é o menor dos problemas, assim, guia cirúrgico, isso vai gerar um custo extra para mim. Como é que eu vou vender isso para o meu paciente, gerar valor da implantodontia guiada para o meu paciente? Existe uma concorrência muito grande, é normal, né? Cada, cada local tem né, uma demanda, um custo, enfim. Esses dias eu estava até conversando com alguns alunos, né, justamente para saber de curiosidade, né, a nível de custos que cobram, né? Eu não vou falar de valores, tá bom? Mas assim, você põe na sua cabeça aí qual a diferença de custos, né? Porque a gente tem aluno no norte, nordeste, no sul, centro-oeste, enfim, sudeste, a gente tem alunos em todas as regiões, tem alunos fora do país, em Portugal, na Bolívia, enfim. Então a gente quer saber essas questões de custos, né? Como é que cobre, né? E às vezes a diferença chega às vezes até 200%, né? Um colega cobra X, outro colega que faz a mesma coisa cobra 2x, 3x, tá? E como é que o cara de 3x consegue vender a guiada e também o cara o outro não consegue? Né? Tem que gerar valor, e é isso que a gente aprende, né, durante todo o curso. A gente aprende a gerar valor também para o paciente, isso. Mas a geração de valor para o paciente é aquela história, né? Como é que eu vou gerar valor para um paciente que chega no meu consultório que não quer me pagar?
Vocês concordam comigo? Né? Você é dentista, fala assim, você acha que o paciente acorda feliz da vida? Fala assim, não, hoje eu vou tirar um dinheiro lá para dar para o doutor Max, por exemplo, pensa aí com vocês. Claro que não. Né? A principal objeção quando o paciente chega no seu consultório é te pagar. Uma coisa é ele chegar no seu consultório. Outra coisa é ele tirar o dinheiro para te pagar. São coisas muito diferentes. Tá? E para isso você precisa gerar valor para o seu cliente, principalmente de implantes, e claro, e depois de implantes guiados. A grande vantagem de quem faz implantes depois de implantes guiados é que tem um meio comparativo, você tem um meio de comparar uma técnica com a outra. E isso faz muita diferença na hora que você vai colocar isso para o paciente. Porque em grande parte dos casos, o paciente ele já chega no consultório, ele já sabe alguma coisa de implante, ele viu no YouTube, alguém conversou com ele, né? Tem um parente que fez, ou até mesmo ele já fez implantes dentários, né? Ele foi lá, fez implantes dentários, sei lá, com outro profissional, ou até mesmo com você, entendeu? Algum tempo atrás, e depois tem que voltar para fazer, só que agora você quer trabalhar melhor, quer trabalhar com cirurgia guiada, enfim, quer trabalhar melhor isso aí, tá? Enfim, tá bom? Só para vocês entenderem isso, tá? Então, assim, é claro que a cirurgia guiada, ela possui inúmeras vantagens comparadas à cirurgia convencional. Só que essas vantagens, a gente muitas vezes enxerga pelo nosso lado como cirurgião dentista. O paciente está cagando e dando para essa porra, tá? A gente não pode enxergar somente pelo nosso lado como cirurgião dentista. Tá? Se a gente enxergar esse tipo de vantagem somente pelo nosso lado, o paciente não vai fechar contigo, tá? Na cirurgia guiada. Tem que mostrar o benefício para ele, tá? E às vezes o colega ele comete alguns deslizes. Eu não vou falar. Por que eu falo que comete alguns deslizes? Cara, porque a gente tem vários alunos que fazem e próprio relato deles. Hoje fica mais fácil eles venderem, entre aspas, o tratamento, né, a partir do momento que eles começam a entregar valor do tratamento para o paciente. Tá? Todo mundo, não vou ficar discutindo aqui o que é preço, o que é valor. Todo mundo sabe o que é isso. Tá? Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o que você cobra, valor é o que você entrega. Enfim, um monte de filosofia, um monte de definições aí de preço e valor. Né? Mas o paciente não está, muitas vezes, ciente disso. Tá? Ele sabe que ele precisa do tratamento, né? Do implante ali, ou trocar, enfim. Mas ele, num primeiro momento, ele só enxerga o valor. Tá? Para ele, valor é o valor que ele vai pagar. Tá? Ele não enxerga, ele enxerga o preço, mas para ele é valor. Tá? E assim, a primeira coisa é deixar. Como é que eu vou achar a palavra aqui? Tangível. Né? Você começa a mostrar para o paciente as vantagens da técnica. Tá? Por quê? Porque você sabe que a técnica tem muitas vantagens, tá? Só que aquela vantagem é para você como cirurgião dentista, mas você tem que colocar isso para ele, para o paciente. O paciente não quer fazer corte, o paciente não quer tomar ponto, o paciente não quer sentir dor, o paciente não quer te pagar, né? Ele não quer nada disso, então você tem que ir quebrando esse tipo de objeção dele. Normal. Hoje fala-se muito isso, mas é uma coisa que acontece há muitos anos. Quando um paciente fecha um plano de tratamento com você, gente, eu não sou nenhum guru de marketing digital, né? Não sou nada disso. Sou um cara que vou falar do meu dia a dia, entendeu? Do dia a dia de alguns alunos, tá? Entendeu? Quando o paciente fecha um plano de tratamento com você, pode ter certeza que você ali quebrou várias objeções dele, muitas vezes inconsciente. Ele chega lá, tem aquele caso que o paciente, você conversa pouco com ele, mas na conversa você já fechou. Mas tem outros pacientes, aquela história. Vou pensar aquela história. Tá? Você não conseguiu quebrar a objeção do paciente. Normalmente a primeira objeção é a financeira. Tá? Financeira. Então, assim, um deslize muito grande que quem está começando a fazer guiada, deixa eu só botar uma imagem aqui para vocês. Quem está começando a fazer guiada,
é botar, sabe o que que é? Cara, isso eu cometi esse erro também, tá? E hoje muitos colegas cometem também esse tipo de erro, tá? A primeira coisa, deixa eu conseguir aumentar essa parada aqui. Essa dá duas opções. Duas opções. Vou aumentar aqui essa imagem aqui pra galera ver. Ah, que duas opções? Que porra é essa? Porra é essa? Duas opções. A gente vem de uma cultura, não sei vocês, mas eu venho de uma cultura, aquela história que é a seguinte, tá? Olha, você tem que fazer, digamos assim, comparativos, tá? Você vai lá, quer fazer, porra, uma reforma no seu consultório. Bom, você quer fazer a pintura do seu consultório, sei lá, tá? Alguma reforma, tá? Porra, você vai lá e você faz, de repente, um, dois, três, quatro orçamentos, porque é uma cultura nossa que a gente faz isso, não é isso? Vou fazer uns dois, três orçamentos aqui, tá? Por conta da reforma do meu consultório, tá? É normal, mas é você está procurando esse tipo de opção. Você está procurando dois, três orçamentos para a reforma do seu consultório, entendeu? Você não está pedindo por exemplo, ao pintor do seu consultório, me dá três orçamentos de pintura. Não, o pintor fala assim, vou te dar três orçamentos de pintura. O pintor não faz isso. Ele te dá um orçamento, custa X pintar o seu consultório. Ele não dá três. Cara, pedreiro, empreiteiro, pintor, são os caras mais inteligentes. São mais inteligentes que a gente dentista. Tá? Do ponto de vista de negociação. Eu falo mesmo. Tá? Você vai lá ele não te dá três opções. Se eu pintar aqui com essa tinta X, opa, pintar desse jeito é Y, custa Y, pintar dessa forma é Z. Entendeu? Ele não faz isso. E por que a gente, dentista, tem que fazer essa parada? Entendeu? A obrigação de quem quer procurar valores diferentes é a de quem está procurando. Da mesma forma que você quer lá reformar seu consultório, você vai lá falar com dois, três profissionais. É a história do paciente, falar com dois, três profissionais. Não é você dar duas, três opções para o paciente. Desculpa quem fala, desculpa, caceta. Entendeu? Assim, o pessoal faz lá muito isso, você tem que dar três opções para o paciente. Cara, isso já é batido, isso já acabou. Dá três opções. Não existe isso. Entendeu? A partir do momento que você dá duas ou três opções para o seu paciente, é claro que eu vou entrar isso na implantodontia, tá? Cara, você mesmo não tem certeza do que você está querendo propor para ele. Entendeu? Só pode fazer faceta de coroa de porcelana ou coroa de resina. Entendeu? Pô, se eu, como profissional, eu já estou dando duas opções, eu não tenho certeza do que eu estou propondo para ele. Tá? Ou é coroa de porcelana ou coroa de resina. A não ser que ele fale assim, porra, doutor, eu não posso pagar essa coroa de porcelana. Tem uma segunda opção? Você vai dar sua justificativa. Tem sim uma segunda opção, é uma opção mais em conta, mas poxa, tem por conta disso, disso, disso. Essa opção que eu estou te dando é por conta disso, 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 que ela é melhor. E não é. Entendeu? É a mesma coisa quando vai para cirurgia guiada. Grava uma parada. Eu queria muito que vocês gravassem uma parada aí. Eu escrevesse lá, uma parada assim. Cara, assim, uma brincadeira. Já é tão difícil, às vezes, para a gente, né, entrar, por exemplo, numa farmácia, sei lá, escolher um shampoo. Cara, imagina que o paciente você dá três opções para ele que nem sabe o que é. Tá? Olha, eu tenho esse implante aqui desse jeito, esse implante nacional, esse implante importado. Porra, por que é a diferença do implante nacional e do importado? O importado é melhor? Não, você vai fazer implante, você vai colocar diferente o importado? Não, você vai colocar do mesmo jeito. Ou você vai colocar o nacional torto? O importado você vai botar certinho? Por isso que ele tem um custo maior. Nada disso. Então, quando coloca para o paciente, assim, generalizando a área de vocês, depois a gente vai entrar na implantodontia guiada, é colocar uma opção só. Porque aí não tem um comparativo. Deixa o paciente fazer o comparativo com outro profissional.
não com você ali dentro. Entendeu? Nada disso. Você vai lá, coloca uma coisa e coloca 2, 3 opções, cara, isso é arcaico. Entendeu? Você está vendendo um tratamento, a gente não é commodity. Entendeu? Você está vendendo um tratamento, você não está vendendo pedra. Entendeu? Você não está vendendo geladeira, lata de ervilha, nada disso. Você está vendendo um tratamento, então o tratamento tem muito que ser específico. Já viu o médico falando cirurgia plástica? Olha, vamos fazer uma cirurgia plástica aqui, mas a gente pode cobrar 10 mil essa e essa aqui 12. Entendeu? A de 10 mil a gente não vai mexer no umbigo, a de 12 a gente vai mexer no umbigo. Velho, você está querendo cirurgia plástica, sei lá, lipoaspiração, e o paciente também é a mesma coisa dentro do consultório, tá? E quando chega na cirurgia guiada, quem está começando, um grande deslize que a gente comete no início, tá? Eu não vou falar erro, porque erro a gente comete quando a gente sabe o que está fazendo e erra. Sacou? Quando você não sabe o que está fazendo, você não erra. Erro, você comete ele a partir de um conhecimento prévio. Ah, errei um posicionamento do implante. Você já faz implante. Então você erra. Ah, nunca fiz implante na vida, foi fazer um retalho, errei o retalho. Minha primeira cirurgia. Bom, talvez você não tenha errado o retalho, talvez não tenha conhecimento suficiente para errar o retalho. Talvez o retalho não tenha sido totalmente efetivo, tá? Não vou falar que é erro, mas assim, às vezes um deslize passa batido do paciente, de vocês, tá? Falar para errar, para mim, é muito forte. Ninguém gosta de errar, né? Apesar de eu trabalhar com implantodontia sem erro. Por que a gente fala implantodontia sem erro? Porque você já é implantodontista. Então, você tem um conhecimento prévio de implantodontia e erra, muitas vezes, por negligenciar algumas etapas nos processos, tá? E uma delas é justamente essa na questão de gerar valor para o seu paciente de implantes dentários de guiado, tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com implantes dentários, deixa eu voltar aqui a minha imagem, tá? Para vocês entenderem. Você vai lá, o paciente, você está começando a cirurgia guiada no seu consultório. Você foi lá, porra, estudou a parada, entendeu? Estudou, gente. Estudou a parada, adquiriu o kit, entendeu? Já vai lá. Aí, na hora que o paciente vai fechar o plano de tratamento para você, é uma coisa inconsciente. Você vai lá e dá 2 opções para ele. Cara, eu já vi isso centenas de vezes. Eu mesmo já fiz isso. Entendeu? E já vi centenas de vezes de quem está começando. Você dá opção para o paciente entre cirurgia guiada e não guiada, porque você vai pensando em cobrar um valor maior, um preço maior para você, mas para o paciente é valor, pensando em custo de guia cirúrgico, um monte de coisa. Entendeu? Só que se você vai por esse caminho, cara, você está cometendo um deslize muito grande. Por quê? Porque o paciente, ele não sabe o que é guiado ou não. Ele quer a porra do implante ali. Não é? Na verdade, ele não quer o implante, né? Ele quer a coroa de porcelana, ele quer o dente. O implante ele não quer. O paciente sabe disso, né? Quando fala implante, todo mundo sabe disso, né? Ele acha que é o dente, não é. Ele é o parafuso. Tá? Deixar isso bem claro para ele até encontrar. Né? E vai lá, você coloca a opção. Olha, tem uma cirurgia que eu faço aqui de implantes dentários, né? E tem uma cirurgia guiada, enfim. Tem essas 2 opções. Essa aqui eu vou usar um guia cirúrgico, essa aqui eu vou fazer mão livre, mas essa com guia cirúrgico tem um custo de 1,2x e a outra tem 1x. Entendeu? Aí, tipo assim, se você, como se você coloca isso para ele, o que vem na cabeça dele? Entendeu? Pô, doutor, mas só faz as mesmas cirurgia, mesmo implante. Muda o implante? Não. Entendeu? Só faz o mesmo implante, entendeu? E o paciente, ele espera que o implante fique certinho. Entendeu? Só que você não vai falar isso para ele na hora de escolher o tipo de cirurgia. Olha, com a guiada, o implante é mais preciso, velho. Né? Não é para falar dessa forma. Bom. Aí você vai lá e fala isso para ele. Ele vai falar assim, pô, mas o implante é o mesmo? Tá bom, então já é o mesmo, eu vou querer pagar, ou vou fazer a cirurgia convencional, não vou fazer guiada. Porque guiada eu vou ter que fazer escaneamento,
né? Guiada, eu vou ter que fazer guia cirúrgico, tomografia completa. Né? E o paciente, ele entende que, foi aquilo que eu falei com vocês logo no início. Uma coisa é o paciente no seu consultório, e outra coisa é o paciente tirar o dinheiro para te pagar. Tá? É completamente diferente. Eu falo que tem um grande cânion entre o paciente no seu consultório e o paciente te pagar. Tá? Cara, se você quer fazer guiado, você quer ter melhores resultados, entendeu? Velho, se você procura fazer cirurgia guiada, algum problema você tem. Entendeu? Para começar. Pô, eu tenho dificuldade no prótese sobre implante. Pô, mas cirurgia guiada é só colocar implante? Não, cirurgia guiada a gente faz implantodontia guiada. Até prótese sobre implante, tudo, previsibilidade, a gente trabalha com implantodontia guiada. Então, eu tenho dificuldade de enxerto, eu tenho dificuldade de manipulação de tecido mole, eu tenho dificuldade no posicionamento do implante, escolher plataforma, tipo de componente protético, carga, nivelamento ósseo. Isso é implantodontia guiada. Tá? Cirurgia guiada é só o ato de colocar o implante. Só que ela faz parte de uma implantodontia guiada. Tá bom? Tá? O que você tem que fazer? Você tem que colocar justamente ao contrário. Colocar o benefício da técnica para o paciente. E não, se ele tem duas opções, ele tem um comparativo. Eu, no meu consultório, não existe essa história. Já perguntaram todo dia, Max, se você pondera se vai fazer guiado ou não? Não, não pondero. Eu simplesmente, assim, vou fazer guiado. Ah, mas e um caso limite? O caso só vai ser limite a partir do momento que, durante o planejamento, após o planejamento, a gente veja que ele possua limitações. Tá? Se ele possui limitações, ele pode ser um caso limite, mas não contraindica a cirurgia guiada. Tá bom? Tá? Então, assim, é colocar o benefício da técnica para o paciente. Entendeu? E a melhor forma de colocar o benefício para a técnica do paciente é fazer o comparativo. Entendeu? Como é que você faz o comparativo da cirurgia guiada e cirurgia mão livre? Simples. O que o paciente, quando vai ao seu consultório, ele não quer? Primeiro, ele não quer pagar, mas isso vai ser a última coisa que a gente vai falar hoje. Primeiro, ele não quer sentir dor. Comparativo. Olha, a gente trabalhando com uma técnica dessa que eu tô aqui, eu sou inovador, pode falar isso mesmo. Tá? E não é? Muitas vezes é só você que faz aí no seu prédio, no seu condomínio, na sua cidade, na sua região. Olha, eu trabalho com uma técnica inovadora. O paciente, ele, 90% dos casos é indolor. Você não está afirmando 90% dos casos. Né? É certo que isso vai acontecer? Não. Pode acontecer dor? Claro que pode, como qualquer cirurgia. Mas em 90% dos casos não vai sentir dor. Entendeu? Na maioria dos casos, não existe a necessidade de ponto. O paciente não quer sentir dor. Você tem que sempre conversar com o paciente e entender a dor dele. Não a dor física, mas a dor dele não querer tratar contigo, não querer fazer um tratamento. Sabe que existe uma pesquisa mundial? Cara, que louco isso. Pesquisa mundial, tá, gente? Essa pesquisa acho que saiu na Alemanha, alguns anos atrás, de 2018 ou 2019. Que ela chegou à seguinte conclusão: o órgão de saúde, ligado à odontologia, ele chegou à seguinte conclusão: 80% da população mundial, não é Brasil, 80% da população mundial só procura dentista na emergência. Então não é um privilégio só nosso, né? Privilégio mundial. Tá? Então você tem que gerar esse valor para o paciente. Tá? O paciente ele não vai por quê? Porque ele não quer sentir dor, ele não quer pagar, ele quer que seja o tratamento rápido. Bom, se ele quer que ele seja o tratamento rápido, com a cirurgia guiada eu consigo que o procedimento seja mais rápido, até a finalização seja mais rápida. Por quê? Porque eu já tenho um posicionamento correto do implante baseado no planejamento reverso, eu já tenho um tamanho do transmucoso selecionado previamente a partir do planejamento, eu já tenho um perfil de emergências a selecionado a partir do enceramento digital reverso, eu já tenho um desenho de um provisório que eu já posso fazer a captura baseado num perfil de emergência de um dente que já existe na posição, ou seja, eu ganho tempo na hora de muitas vezes fazer uma captura após extração imediata, enfim, ou até mesmo através de alvéolo cicatrizado. Velho, sabe de uma parada? Cara, tem como fazer perfil de emergência para você captura na hora. Entendeu? Do que ficar fazendo na mão. Entendeu? Então, assim, você começa a ganhar tempo.
Então você fala, ó, minha cirurgia, a gente economiza aí 50% do tempo cirúrgico. Chance mínima de ter dor. Tá? Tem até outra pesquisa, que eu também já li, que é um artigo, na verdade não foi uma pesquisa, foi um artigo, que falava justamente da quantidade de medicação quando se trabalha com cirurgia guiada. Né? Chegou-se à conclusão que quem trabalha com cirurgia guiada pode se reduzir muito o uso de medicação. Entendeu? Porque o trauma é mínimo em alguma grande parte dos casos. Né? Só pegar o relato dos colegas que fazem e pergunta para o paciente, aí, sentiu alguma coisa? Não senti nada. Entendeu? Não senti nada. Por quê? Porque é minimamente invasivo. Na maioria dos casos. Onde você não faz retalhos grandes, é minimamente invasivo. Tá? Então você tem que deixar isso bem claro para o seu paciente. Sacou? Entendeu? Então você começa a quebrar a objeção dele. Olha, não tem, não tem, não tem dor, tá? O mínimo, eu vou usar o mínimo de medicação, entendeu? O tempo operatório vai ser menor do que o tradicional. Ou seja, você vai quebrando a objeção do paciente o tempo inteiro, entendeu? E na hora de jogar o valor, coloca o valor que você achar justo. Quem tem que fazer o comparativo é o paciente. O paciente tem que sair e fazer o comparativo, não ele fazer o comparativo dentro do seu consultório. Tá? Deixa ele sair, de repente, ir para um outro profissional, pagar uma outra consulta, enfim, com outro profissional, e ele fazer o comparativo. Não você fazer esse comparativo prévio para ele. Que aí fica muito mais fácil para ele. Entendeu? Eu costumo falar, joga a batata quente pro colo dele. Tá? E não é um errado isso. Quando você vai comprar alguma coisa, entendeu? O vendedor que ele te deixa, você que compra, não é o vendedor que vende. É a mesma coisa. É o paciente que aceita, não é você que vende. Tá? Pode ser, talvez você esteja falando uma coisa para muitos aí, eu já ouvi falar isso, mas a gente não põe em prática. Tá? Não põe nada disso em prática. Tá? Então, assim, recapitulando, nunca dê duas opções para o paciente. Tá? Sempre uma opção. Tá? E uma forma bacana de vender cirurgia de implantes é deixando isso visível para o paciente. Tá? Uma grande deslize que a gente comete, vou aumentar aqui a imagem, tá? É o seguinte, chega o template lá para a gente, de radiologia, da radiologia, né? Chega o template, aí a gente pega essa medida aqui, vai lá e faz isso aqui. Pega lá e faz isso aqui. Vou desenhar um implante aqui. Né? Opa. Você vai lá e desenha um implante aqui para o paciente. Olha, eu vou botar um implante aqui, enfim, sei lá, vou botar aqui de qualquer cor, tá? Vou botar um implante aqui, entendeu? O paciente não consegue enxergar isso. Não é visível, não é tangível para ele. Entendeu? Ele jamais vai conseguir enxergar isso. Tá? É muito mais fácil, e isso, gente, todo profissional faz. Qual o seu diferencial? É mostrar um planejamento para ele. O paciente já chega com uma tomografia, muitas vezes ele já chega com uma tomografia. Ou, tipo assim, o paciente quer marcar com você, olha que legal, eu acho muito legal isso, às vezes, numa pré-consulta, né, assim, por contato via telefone. O paciente já chega lá para você, isso quando é possível, tá, gente? Às vezes não é possível, então, enfim. Ele já tem uma tomografia de outro colega, enfim, tá? E já manda para você previamente, eu já peço para mandar, né? Ele vai lá, manda para mim a tomografia e a gente vai avalia a tomografia previamente, para depois ele passar pelo procedimento. Cirurgia, tá? E muitas vezes quem tem software de planejamento, um Blue Sky, consegue fazer, muitas vezes, videozinhos, né? Mostrar isso para o paciente, né? Como é que está o implante na posição, entendeu? Mas eu não tenho isso. Cara, tem centro de planejamento que faz isso aí só para você fechar um plano de tratamento. O paciente já vai lá, mostra para ele. Isso começa a gerar valor, né? Um valor agregado
pro caso clínico, né? E o paciente começa a entender melhor isso, né? E tem uma parada muito legal. Quem faz cirurgia guiada hoje, pelo menos a maioria da galera aí, normalmente, o que acontece? A gente só pede os exames de tomografia, as DICOM. A gente abre a tomografia no software do consultório ou no visualizador. Não tem mais aquela parada de template, né? De igual isso aqui que a gente, né? Não tem mais essa parada de template. Né? Isso aqui é para o paciente. Para a gente dentista, tem que manipular a tomografia. A partir do momento que você tem imagens DICOM, olha só como é que você amarra a parada. A partir do momento que você só tem as imagens DICOM, não tem template, presta atenção com você, e você vai e abre os exames no seu computador, com visualizador ou não, o paciente enxerga isso, você vai lá, faz o planejamento, ele enxerga isso. Cara, eu já fechei muito plano de tratamento dessa forma. Tá? Eu não fecho plano de tratamento com template. Tá? Eu fecho plano de tratamento com DICOM e abrindo o visualizador de DICOM. Tá? Normalmente, e são poucos profissionais que sabem manipular. Quando você faz isso, pede só a DICOM, entendeu? Você está ali abrindo o computador, mostrando ao paciente as imagens. Beleza, o paciente e mostrando a real para ele ali, entendeu? Beleza, o paciente não fechou agora comigo. Eu tenho certeza absoluta que naquele momento ele não vai fechar com você. Mas com o outro também não vai, a não ser que o outro profissional ele abra uma DICOM igual você está abrindo. Tá? Eu já recebi vários casos assim de paciente, chega no consultório, abre a DICOM, vou e faço a manipulação da DICOM no consultório, explico ele, faço um pré-planejamento, mostrando o DICOM, faço um videozinho para ele, afinal ele está pagando consulta, né? Então, e depois, sei lá, o paciente, por algum motivo, não quis fazer naquele momento, ele leva para outro profissional, né? E depois o paciente volta. Porque, o outro profissional queria as imagens, porque aqui ele não consegue abrir. Ou seja, eu amarro ali o paciente para mim. Entendeu? Eu abrindo a DICOM na minha frente, eu amarro ele. Entendeu? Isso facilita muito o entendimento do paciente. Fora o videozinho. Se você puder, videozinho. Se não puder, tem centro de planejamento que faz videozinho. Assim, só tem a DICOM? Peraí, vamos fazer um videozinho, mandar para o centro de planejamento, ele faz. E você mostra isso para o paciente. Fica fácil, aí você começa a gerar valor agregado no seu tratamento. Porra, o doutor tal lá faz um vídeo lá bacana, mostrou, né, como é que vai ficar meu implante, entendeu? Coisa que ninguém mostrou, tá? Então você tem argumentos, né, recursos para deixar esse tipo de tratamento tangível para o paciente, tá? E não somente ficar olhando, tomografia desse jeito, entendeu? Não adianta. Se ficar olhando só tomografia e mostrar dessa forma, o paciente não fecha com você, porque ele vai levar esse template para outro paciente, tá? Então você começa a gerar valor agregado no seu tratamento, beleza? Pessoal, estamos terminando, tá bom? A gente está aqui todo dia, segunda a sexta, tá? Amanhã, 7 horas da manhã, nas lives de pré-semana da implantodontia sem erro, que vai acontecer do dia 23 ao dia 27 de janeiro. Tá? Inscrições aí na bio. Qual o nome do programa para visualizar as DICOM? Gabriel Mota. Fala, doutor Gabriel, beleza? Cara, existe um programa gratuito, tá? Que é o Blue Sky Bio. Você baixa lá no seu computador, lá, Blue Sky Bio, bom? Tanto para Mac quanto para Windows, você pode baixar ele e você só abre as DICOM ali e consegue visualizar. Vantagem do Blue Sky Bio é que a gente consegue fazer tanto a visualização das DICOM quanto o alinhamento do STL, caso vocês tenham, e também o enceramento de um dente, caso seja necessário. Tá? É um programa gratuito do ponto de vista de baixar, né? Mas assim, é um programa mais completo para implantodontia, mas esse tipo de situação quebra bem o galho. Ou uma coisa que eu gosto muito, que eu oriento até os alunos, que é pedir a radiologia
para mandar um visualizador, tá? Um visualizador de Daikon, junto lá com as imagens. Normalmente, os mais comuns são on demand, né, que é o visualizador que tem aí. Eu acho muito legal que você tem uma biblioteca de implantes, tá? Ou seja, você não precisa instalar nada, vem o CD da Tomo, ou vem pelo arquivo ou vem arquivo por compartilhamento de arquivo, né, tipo e-transfer. Você vai lá, abre no seu computador, só que só funciona para Windows, tá bom? E você consegue manipular isso tranquilamente. Tem uma biblioteca de implantes compatíveis, assim, você consegue manipular tranquilamente, tá? Essa é uma questão. Existe o Shellis também, que é compatível, existe o da Morita, enfim, que é do tomógrafo, também é compatível, enfim, tem vários, tá? Então você consegue fazer. Até mesmo hoje, o Dental Slice, que muitos utilizam ainda, tá com um bom software, entendeu? Só que acontece o seguinte, cara, você tem que abrir na frente do paciente. Não é mostrar template. Você abrir e fazer a manipulação ali para ele, gerar ali para ele. E mostrar todos os benefícios da técnica para o paciente. Entendeu? Fica muito mais fácil. Velho, e é mais econômico. Né? Porque não tem ver nada impresso, né? Você vai falar isso com o paciente, olha, eu vou te pedir exame, mas não vem nada impresso, então você vai economizar no exame. Opa, falou a palavra mágica, economizar. Tá? Então, a partir do momento que você fala assim, olha, eu vou te pedir exame, só que você não vai ter nada impresso, você ainda vai economizar no exame, você falou a palavra mágica para o paciente, economizar. É isso que ele quer ouvir. Entendeu? Mesmo que seu valor de tratamento fique mais alto que o do seu colega, mas ele quer ouvir a palavra economizar. Tá? E se ele entender isso, dificilmente ele vai em outro profissional. Tá? Como eu falei no início, deixa essa história de dar opção de tratamento, várias opções, para o paciente procurar várias opções de tratamento. Tá? Porque a partir do momento que você está dando várias opções, você não tem certeza do que você quer. Tá? Ou eu vou passar, né, vou viajar para neve ou vou viajar para praia. Sei lá. Entendeu? E tratamento é muito mais complicado do paciente decidir. Né? Envolve saúde, um monte de coisa, dinheiro. Né? Ele prefere gastar viajando do que gastar com tratamento. Comprar um carro novo, um telefone novo para postar na rede social. Né? Prefere muito mais que isso. Tá? Mas a ideia é você sempre abrir a tomografia na frente do paciente, caso ele tenha, você peça, traga. Porque às vezes pode acontecer, né? O paciente vai lá, né, faz a tomografia para depois retornar. Tá? Eu, particularmente, eu faço muito isso. Tá? Mas isso é uma conduta minha. Quando o paciente não tem nenhum exame, a não ser que ele peça ali na hora, eu dificilmente passo valores de tratamento sem olhar exames. Entendeu? É claro, o paciente, eu queria ter uma base. Tá, tudo bem, pode até ter uma base, mas essa base eu deixo bem claro que isso vai ser fechado somente com os exames e deixo o exame na mão dele. E ele já tem aquele exame. Aí que tá. Mesmo que ele não vai em você, ele tem um pedido de exame. Se ele fizer o pedido de exame do jeito que você quer, dificilmente um outro colega vai conseguir abrir aquele exame. Né? E na boa, a gente vive, né, num mercado pesado. Se você não se diferenciar, vai ser um pouquinho complicado. E a diferenciação vem na questão dos tratamentos que a gente faz e também na forma como você negocia isso com o paciente, entrega isso para o seu paciente. Tá? Beleza? Sanei a dúvida aí? Show de bola. Tá? Então, pessoal, a gente está finalizando. Respondi aqui uma dúvida do colega. Tá? E amanhã a gente está aí de volta, só que amanhã é um pouquinho mais cedo, 7 horas da manhã. Tá bom? Bem cedinho, amanhã é 7, tá? Segunda a quinta, a gente vai fazer 7h30 lives. Sexta-feira, 7 horas da manhã. Tá? A gente vai estar aqui bem cedinho. Eu sei que a galera acorda cedo, tem muita live em cima desse programa para assistir. Tá? Tem um programa, a programação das lives está dentro do grupo exclusivo da Semana de Ortodontia Sem Erro. Então, quem quiser saber da programação das lives, também está aí na minha bio. Também. É só entrar na minha bio aí, tem um vídeo, ou entrar aí e fazer inscrição para a Semana da Ortodontia Sem Erro. Beleza?
A gente se vê amanhã bem cedinho. Boa quinta-feira para todo mundo. Bom trabalho. Espera aí, gente. Não vou acabar agora, que tem outra pergunta aqui do pessoal do YouTube. Doutor, atomo convencional, caso template, serve como referência tipo DICOM para planejamento do software? Toda tomografia, ela, quando vem o template, ela já tem as imagens DICOM. O que acontece muitas vezes, eu já vi, por exemplo, você pede lá, tá, a tomografia. Bom, e quando você vai abrir o CD, se você não especificar que tem as imagens DICOM, tá? Se você não especificar que não quer as imagens DICOM, a radiologia não te manda. Ela vai te mandar o template lá, né, a pasta com toda a documentação, e normalmente dentro do CD vem os templates também, não vem as imagens DICOM. Então você precisa pedir as imagens DICOM para a tomografia no pedido. Olha, eu quero. Se você não quer manipular ainda software ou visualizador, gente, a melhor forma para iniciar, na boa, é visualizador de tomografia. Você não tem que instalar nada. Bota lá o CD, abre o arquivo lá zipado e acabou. Você não tem que instalar nada. E visualizador é intuitivo, gente. Tá lá, implante, medida, um monte de coisa. Tá? Mais nada. Bom, pode ser o dental slice, não tem problema. O importante é você começar a manipular o visualizador para depois evoluir. Tá? A manipulação dos visualizadores. Que dá trabalho. É a curva de aprendizado. Tá? Bom, só para vocês entenderem. Tá? Então, assim, sempre vai vir o template, mas tem que pedir a DICOM. Tá? Só o template, gente, é um print da tela do visualizador deles lá. Só que dentro da radiologia é um visualizador, digamos assim, com mais recursos. Tá? Ele vai te mandar um visualizador com menos recursos, mas normalmente é um print da tela do software de visualização de tomografia. Por isso que são os templates que geram aquelas imagens. Cara, eu não vou entrar nesse mérito da radiologia, como é que eles montam aquilo ali, mas normalmente é dessa forma. Tá? Normalmente é dessa forma. Bom? Então, sempre que for planejamento, tem que pedir imagem DICOM. Ó, detalhe, anota a parada aí. Gente, tomografia sempre de arcada completa. Tá? Eu deixei claro isso várias vezes. Sempre de arcada completa. Ah, vou fazer só o 25. Arcada completa. Entendeu? Sempre. Sabe por quê? Vou falar uma parada. Com uma tomografia, você escolhe até a região doadora no caso de enxerto de conjuntivo. Sacou? Não sendo é mais fácil eu ter uma arcada completa e achar melhor a área doadora ou só a tomografia do 25? Entendeu? Ah, eu vou tirar aqui do 25, vou tirar aqui a olho nu, né? Vou tirar aqui que aqui tem gengiva. É muito mais fácil olhar uma tomografia e escolher a área doadora certinha, ter certeza onde está passando, né? Minha artéria palatina, certinho, onde eu vou tirar, do que fazer a mão livre como a gente fazia. Ah, por que a gente fazia a mão livre dessa forma? Porque a gente não tinha recurso, porra. A gente só tinha uma panorâmica. Tomografia veio depois e quase ninguém usa. Hoje em dia, na tomografia, eu consigo achar a minha área doadora de tecido conjuntivo. Consigo fazer um guia cirúrgico delimitado para tirar o tecido conjuntivo de palato. Sem medir, sem nada. Já está medido previamente no software e já vinha ali uma janelinha para você tirar. Entendeu? Consigo fazer um guia cirúrgico com orifício para anestesiar o forame palatino posterior. Entendeu? E lá dentro dele, para ter uma anestesia mais efetiva. Então, tomografia, gente, é de arcada completa. Tá? Sempre. Não existe negociação, é inegociável isso. Até com a radiologia, sempre deixa claro. Arcada completa. Tá? Te entregar o template de arcada completa. Apesar que durante o exame eles fazem arcada completa, mas só te entregam daquela região. Mas depende de uma série de coisas, FOV, um monte de coisa. Né? Enfim, chamar de um radiologista só para dar aula para a gente. Beleza?